Afinal de contas, o diálogo ainda é o caminho? A dialética platônica, ela funciona nos dias de hoje, principalmente no nosso meio? Isso após a nossa intro. Olá, eu sou o Mamedo Thaís Rebeck, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego. Primeiramente, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e, claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente sabe que nos dias de hoje, as pessoas elas querem dominar o mundo com suas verdades. Em algum dado momento, a gente pode pensar, será que a dialética ou o diálogo, ele ainda é a solução? Bom, em muitos casos ainda funciona. Porém, a gente percebe que hoje a gente vive num meio onde muitas pessoas, se não a maioria, são analfabetos funcionais. Isso significa que algumas pessoas não têm capacidade de compreensão de um raciocínio lógico. Como que você quer inserir a dialética num meio onde pessoas não se esforçam para aprender o básico? No meio do ocultismo e da magia, a gente percebe que muitas vezes as pessoas não se esforçam nem um pouco para serem um pouquinho mais inteligentes. A gente pode perceber que se esforçam muito para vender cursos, atendimentos, né? Se esforçam muito para falar das suas verdades, mas não se esforçam nem um pouquinho para entender o raciocínio lógico e o pensamento crítico. O que fica claro que é difícil muitas vezes manter um diálogo com uma pessoa que não tem o básico. E veja, quando eu falo sobre isso, não é de forma agressiva e nem pejorativa. Infelizmente, a cultura no nosso país é muito fraca e ela acaba dependendo unicamente do seu esforço pessoal. Ela não é incentivada em escolas públicas e às vezes nem mesmo nas particulares. A gente vê um alto índice de aprovação automática, pessoas chegando ainda semi-analfabetas em instituições de ensino superior. Então, a culpa não é das pessoas, muitas vezes. É falta de esforço, talvez, e de vontade de querer melhorar. Infelizmente, não temos muito o que fazer. Nós vivemos num país que nos condiciona a ser assim. Ou você faz o seu próprio esforço, ou você vai atrás, ou você não vai ter a base para o raciocínio lógico, a filosofia, a arte, a cultura. Infelizmente, tudo que engloba isso é muito limitado. Então a gente percebe que essas pessoas se prontificam a saber sobre tudo que elas acham pertinentes do culto delas. Elas se prontificam a saber tudo sobre entidades, sobre jogo. Elas gostam de falar difícil. Mas na hora que você traz um pensamento crítico, elas retrocedem. Elas entendem tudo na literalidade, não são capazes de entender metáforas e também de decifrar enigmas. Ou seja, raciocínio lógico falho. E isso prova que não existe um esforço. Seria muito fácil se nós vivêssemos em um outro país onde o ensino, a filosofia, a arte fosse mais arraigado à nossa cultura. Mas não é assim. Então aqui tudo sim vale do seu esforço. Quando a gente se dispõe a estudar magia e quando a gente dispõe a ser sacerdote, sacerdotisa, nós somos a voz de uma comunidade. O sacerdote, a sacerdotisa, eles são parte importante de uma comunidade. Assim como os padres são para suas paróquias, os pastores para suas igrejas e assim como os quimbanda eram em África. Eram responsáveis pela comunidade, responsáveis pela cultura, responsáveis pela religião, responsáveis por cuidar de absolutamente tudo, assim como pajés, caciques e assim como líderes de tribos que também tinham suas crenças arraigadas junto com sua política. Em muitos lugares nós vamos ver isso em tribos ainda. Claro, com o advento das cidades, dos mundos modernos, a gente percebe que nem sequer
é possível falar sobre política junto com religião. Porque se torna uma coisa totalmente profana. Hoje em dia, a política ela se tornou algo profano a tal ponto que qualquer coisa que você exponha de opinião, você pode ser cancelado, trucidado na internet. Inclusive se você for um sacerdote ou sacerdotisa. Afinal de contas, o mundo ele se dividiu, virou uma dicotomia de pensamentos, aonde só existe um lado e outro, aonde um lado é extremamente agressivo e o outro lado se torna defensivo e às vezes extremista. Não se tem um foco no real propósito do governo, da política, que seria gerenciar, seria controle de gastos. A gente não tem mais isso. Então, hoje em dia, se posicionar politicamente para um sacerdote é quase a extinção dele. Mas, claro, a gente vê muitos sacerdotes se posicionando ainda politicamente de forma absurda, defendendo figuras icônicas, né, que cometeram e cometem atrocidades aí da pior espécie. Na dúvida, é melhor que não se tenha um político de estimação. E é claro, isso fica mais claro no nosso debate, que a tal dialética ela é impossível, principalmente quando as pessoas têm a mente contaminada por política, por futebol e por extremismos. Então, no nosso meio, hoje, é muito difícil a gente conseguir enxergar sem os olhos da política, sem essa divisão terrível, né? Sem esse cabo de guerra de um lado ou do outro. Aonde o rico defende o rico e o pobre também defende o rico. Então a gente vive numa sociedade que é quase impossível de se cuidar dos outros. Então é claro que os ditos sacerdotes incríveis e inteligentes assumem posturas errôneas e altamente agressivas diante da sociedade, tornando-se agressivos ou agressivas quando são questionados de alguma coisa que não ficou muito claro. Como, por exemplo, quando alguém vem a público dizer que tem X tempo de culto. E aí você vai ver, a pessoa diz que tem 8 anos. Quando você vai ver, você acha uma rede social dela em 2018, em 2019, 2020, ainda 2022, 2023, final de 2022, ainda falando sobre evangélico. Então você mentiu, você não tem 8 anos de culto afro. Você mentiu. E quando você questiona, as pessoas ficam com raiva. Porque a dialética não funciona. O que funciona é a base da troca. Eu sou o senhor da verdade, eu sou a senhora suprema da sabedoria e eu possuo o poder de dominar você com minha verdade. Inclusive, isso fica muito claro quando as pessoas se rebelam contra as instituições. Hoje em dia, a nova moda é se rebelar contra sacerdotes, dizendo que o nosso ofício é ultrapassado, arcaico e agressivo. O certo mesmo é fazer tudo por conta própria. Não existe um culto ancestral sem a transmissão da ancestralidade. Só essa frase já é suficiente para resumir, porque o tema do nosso vídeo não é esse. Então, quando a gente se depara com todos esses senhores da razão que levam a ferro e fogo todas as suas crenças pessoais, o que você está tendo é uma ditadura subliminar e muitas vezes bem visível. E é claro, como toda ditadura, todo bom ditador, somente ele presta. E ele arraiga pessoas para serem seus gados particulares. E essas pessoas, quando elas não concordam com eles, são trucidadas, expostas e, claro, chafurdadas de suas redes sociais. Então essa crítica sobre essa dialética, aonde Platão colocou tanta ênfase da importância no diálogo, nas discussões das interlocuções modernas, construções de diálogo e de relacionamento, a gente percebe que nos dias de hoje, mesmo no nosso meio, é praticamente impossível, pois existem essas barreiras, tanto culturais quanto egóicas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um outro vídeo. Até a próxima. Axé a todos.